Pastor, enquanto já coloca para gravar, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor acha que esse momento da igreja, né, da mudança da Igreja Batista, nós sofremos, na verdade, agora, a Igreja Batista contemporânea, por que ela tem regredido nessa postura, né, de uma igreja mais avivada? Por que nós temos regredido nessa situação? Onde nós estamos buscando aí esse tradicionalismo hoje da igreja? Tá, beleza. O Cleiton pode responder isso, mas hoje eu estou meio órfão das perguntas instigantes do Antônio, né? Semana passada ele estava a 1000 por hora, né? Hoje ele está aí quietinho, acho que é o frio. Eu posso dar uma resposta mais ou menos dentro da sociologia da religião e sendo influenciado aqui pelas leituras de Max Weber, o pensador alemão. Max Weber tem uma ideia que todo movimento religioso é forte em carismatismo no início, mas o carismatismo inicial, que geralmente está impregnado no fundador de um determinado movimento, vai perdendo vigor à proporção que o tempo vai passando e o carismatismo vai virando burocratismo. Isso quer dizer que, depois de um certo tempo, quando morre o fundador de uma determinada igreja ou movimento religioso, os seus seguidores não têm mais o mesmo nível de carisma que teve o fundador. E o carismatismo passa, então, a ser vigorado através de regras, de estatutos, porque ela se torna uma instituição burocrática. Basicamente, essa é a explicação sociológica dos movimentos religiosos que Max Weber tem. De certa forma, está certo. O carisma que Jesus teve foi muito grande, o carisma que os apóstolos tiveram foi muito grande, mas a segunda geração dos discípulos dos apóstolos não tiveram o mesmo carisma que eles, certamente não tiveram. Os discípulos dos apóstolos, aí você pode pegar um Papias, você pode pegar um Clemente, um Orígenes, já no segundo século. Basicamente, muitos de vocês aqui nem sabem o nome dessas pessoas. Papias já foi discípulo de João. Orígenes já foi, Clemente já foi discípulo de Papias. Essa quarta geração, basicamente, você tem muito mais discussões teológicas, você tem muito mais burocracia de quem manda na igreja do que carismatismo propriamente dito. Quando você tem um Moisés muito forte em carismatismo, em que Deus falava com ele, realizava um milagre, o discípulo de Moisés, Josué, não é forte em carismatismo. Ele é forte na guerra. Mas Josué nem deixou discípulos. Então, você não vê milagres depois do tempo de Josué. Quando o livro de Samuel começa, no capítulo 3, diz que naquele tempo, e Samuel está logo depois de Josué, aqui uns 200 anos depois, o texto bíblico diz em 1 de Samuel, capítulo 3, que naquele tempo a palavra de Deus praticamente não existia e as visões eram muito raras. Quer dizer, a presença do carismatismo era muito infrequente. Você tem, então, Samuel que restaura o carismatismo, os milagres, as profecias, mas logo depois de Samuel, torna a esmorecer. Aí o governo pede um rei
E o rei não é uma figura carismática, é uma figura burocrática. E fazendo um contraponto, aí só depois de Saul, só depois do reino dividido, é que você tem um movimento profético muito forte em Israel com Elias e Eliseu, mas depois do reino dividido e depois do reino ido para o cativeiro babilônico, você tem um movimento profético praticamente silenciado e acabado. Então, no tempo de Esdras, Neemias e Esther, praticamente você não ouve falar em profetas e o movimento profético está muito pequeno. Você tem a presença de João Batista, diz que o Espírito começou a mover nele desde o ventre da mãe. João Batista, Jesus, os apóstolos, mas logo depois o carismatismo torna arrefecer. Então, o que você tem aí, meu pastor, as igrejas iniciais são fortes em carismatismo, fracas em carismatismo e fortes, então, na burocracia, em hierarquização e tal. O que a gente vê da reforma para cá de 1517 é exatamente esse movimento, um carismatismo forte inicial. Você vê o Berg e o Wingren, são dois suecos que vêm para o Brasil por causa de uma visão. Eles veem em Chicago, no curso de oração, um mapa escrito Pará. Eles nem sabiam, nunca tinham ouvido falar desse nome, Pará, e eles foram então pesquisar e viram que Pará era o nome da borracha que saía do Pará e vendida ali na região de Chicago. Eles foram procurar saber e aí que eles descobriram que era o Brasil. E daí eles chegaram na cidade do Pará, não à toa. Eles chegaram por causa de uma visão. Se juntaram com outro missionário norte-americano, mas de origem sueca, o batista Eurico Nelson, que, como eu falei, já tinha vindo para o Brasil por causa de uma visão que ele teve à noite e se juntou com eles. Ali surgiu a Assembleia de Deus em 1911. A Assembleia de Deus cresceu muito, baseada no carismatismo, nos dons espirituais, mas hoje a gente vê a Assembleia de Deus muito mais envolvidas com questões legais, políticas, eclesiológicas do que com questões carismáticas. Grosso modo, é isso. Muito bom. É claro que os batistas também. Você tinha nos Estados Unidos o segundo reavivamento, os presbiterianos fazendo uma opção claramente pela lei e a ordem, e metodistas e batistas bastante carismáticos, mas os metodistas ao longo do tempo acabaram esfriando. Aí dentro do movimento metodista surgiu o metodista wesleyano, que é o chamado metodismo do coração aquecido, que eles são um pouco mais fervorosos. No final do século XIX para o XX, um outro movimento dentro do metodismo chamado de Holiness, ou os santificados, eu poderia até traduzir assim. Em Batista, eu acho que não há metodistas Holiness, mas eles são muito fortes na Coreia, e acho que tem uma igreja coreana com influência Holiness no Brasil, mas eles estão muito presentes em São Paulo, esse grupo metodista Holiness, que é um movimento de santidade, movimento de renovação, mas eles acabaram perdendo força aí. No meio batista, eu acredito que os missionários chegaram aqui muito fortes no carismatismo, com ênfase no Espírito Santo. O judeu como é o nome do nosso missionário judeu russo?
É o Miguel Zucker? Não, do início do século XX. Um judeu errante no Brasil, é uma biografia dele. Salomão Gisborg. Salomão Gisborg. Salomão Gisborg, se quem conheceu o cantor cristão, Salomão Gisborg tem mais de 50 hinos dele no cantor cristão. Mais de 40 hinos do Salomão Gisborg, cerca de 90% dos hinos de Salomão Gisborg é sobre o Espírito Santo. Para você ver a influência que ele tinha ainda do Espírito Santo. O Salomão está aqui no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Então, os batistas tinham muito isso. Houve um certo sopro do Espírito no movimento batista nos anos 60, que a gente chamou de renovação, mas aí as igrejas que não aderiram à renovação fizeram uma opção muito mais tradicionalista ainda, mas 60 anos depois do movimento de renovação, no meio dos batistas, as próprias igrejas renovadas já precisam de uma nova renovação. O que nós temos hoje é uma influência nem tão saudável de um certo pentecostalismo no meio dos batistas. Algumas igrejas batistas são mais pentecostais do que uma igreja Assembleia de Deus, mas eu acho que eles não têm muita base para saber o que estão fazendo ou para fazer o que eles estão fazendo. Então, grosso modo, isso um pouco da história também do carismatismo dentro das igrejas protestantes. Pastor. Oi. E o que a gente observa hoje é exatamente isso. Um grupo dentro de uma igreja batista decide montar um outro tipo de igreja baseado numa frase, num versículo, e discorda, e sai, e monta a igreja. E essa igreja normalmente é baseada num líder, né? Num líder mais carismático. E o que a gente está vendo isso é essa multiplicidade aí de denominações e movimentos evangélicos sem base na palavra, pessoas influenciáveis, altamente influenciáveis, e soprando vento para cá, para lá. Teve um tempo atrás aquela questão do encontro, né? Não sei se vocês lembram, e vamos fazer encontro, aquele René Terra Nova, que eu não sei nem de que denominação ele influenciou, partiu a igreja, esfacelou, baseado num negócio que depois ninguém nem sabe dizer o que é, né? E agora a gente está vendo aí esse movimento político-religioso, né, de um grau de violência, eu ando meio atordoada com o que anda acontecendo com a igreja. Quem é o Senhor da igreja, né? Então, essa falta de visão da palavra, de estudo, de leitura, de reflexão, né? Eu acho que ela tem trazido um grande dano para a igreja cristã. Certamente, todas as vezes que a igreja se apega a apenas um aspecto do evangelho, ela acaba perdendo o próprio evangelho que ela diz defender. O movimento do pastor batista Martin Luther King Jr., porque o pai dele era também pastor batista em Atlanta, ele bastante influenciado pelo Gandhi na Índia, pela independência da Índia do domínio inglês. Nos Estados Unidos, o movimento negro pela emancipação, pelo direito da igualdade e tudo,
De certa forma, Martin Luther King pegou a guerra começada por Rosa Parks, que era uma negra que resolveu um dia sentar num banco destinado a brancos, no ônibus, lá em Atlanta, e naquele dia ela foi espancada e presa. E a partir daquele dia, então, houve um movimento muito grande que acabou causando a concessão de direito aos negros norte-americanos, mas ainda tem resquícios em um lugar ou outro de abuso contra os negros. Martin Luther King Jr., um pastor batista, tomou isso para si. Ele foi um dos principais defensores. Vocês conhecem um pouco da luta dele e do papel dele. Mas Martin Luther King tinha uma ideia muito clara, muito clara. Ele tinha, como Gandhi também tinha, uma ideia da não violência, resistência não violenta. Ninguém pode acusar Martin Luther King de ter sido violento. Aliás, há uma história bastante interessante, que ele conversava bastante com o xerife da cidade, e o xerife falando com ele, porque ele sabia que Martin Luther King ia levar o povo para a praça, para um protesto, e o xerife, se lamentando com ele, disse assim: puxa, hoje é aniversário da minha esposa. Aí o Martin Luther King disse: então vamos fazer o seguinte, vá para casa. A gente não vai fazer manifestação hoje, a gente faz amanhã. Veja que este homem que está guerreando pelos direitos dos negros está mandando o delegado ir para casa, o xerife, para comemorar o aniversário da mulher. Naquele dia não teria manifestação, porque mesmo ele sabendo que a manifestação dele era pacífica, ele não queria que ninguém do grupo dele se excedesse e cometesse algum tipo de desvario. Isso é chamado de resistência não violenta. No entanto, depois da morte de Martin Luther King, as pessoas não mantiveram a mesma serenidade. E algumas pessoas pegaram em arma, mesmo do movimento de Martin Luther King, pegaram em arma para matar outras pessoas. Então, isso acontece sim, quando as pessoas se apegam apenas, de novo, eu falei isso já, quando as pessoas se apegam apenas a um aspecto do Evangelho, acaba perdendo o Evangelho todo. Eu acho que aí, então, Simone, o desconhecimento da história, o desconhecimento da Bíblia, a rasura na reflexão, rasura no sentido de falta de profundidade reflexiva, faz com que a gente se engaje ou no movimento pseudo-pentecostal, e hoje a gente está num certo movimento, amanhã em outro, depois de amanhã em outro, e na outra semana em outro, ou a gente se engaja em movimentos políticos achando que está na política a nossa salvação. Basicamente, isso se dá por desconhecimento histórico, falta de profundidade na reflexão, falta de base filosófica, mas principalmente falta de base bíblico-teológica. Isso. Pronto, falei. Pastor? Oi. Já que o senhor disse que eu estou muito calado, eu estava aqui pensando. Não seria o caso de num futuro, se possível, na próxima semana, ou em algum momento que o senhor estime possível, ter uma panorâmica da religião, da igreja no Brasil no século XX e também, num outro momento, alguma coisa sobre o diálogo entre religiões? Eu acho que a frase que os batistas diziam no século XVII e XVIII na Inglaterra precisa, sim, ou que Martin Luther King fez em Atlanta, essa abertura para o diálogo, precisa, inclusive, ser resgatado como um dos princípios batistas que dizia: eu não concordo com o que você diz, mas eu morro defendendo a ideia de que você pense
ou de você dizer o que você pensa. Se você lembrar que William Wilberforce lutou 30 anos pelo fim do tráfico negreiro, que o voto feminino é uma influência batista e protestante, que a escola pública e gratuita é uma influência protestante, que os hospitais públicos e gratuitos é uma influência protestante. Se você pensar que o fim do trabalho escravo, mas o fim do trabalho infantil, Wagner, você está de cabeça para baixo. Eu sei que essa lição vira muitas coisas na vida da gente, mas ficar assim me causa certos transtornos oftalmológicos. O fim do trabalho, o fim do trabalho escravo e o fim do trabalho infantil é também uma influência protestante e muitas dessas coisas uma influência batista. O que eu estou dizendo é o mundo é debitário de uma presença positiva do protestantismo no mundo. E isso acontece quando pessoas, conhecendo o Evangelho, lutam pelo verdadeiro Evangelho numa sociedade em que cada vez mais perde o seu rumo. Então, se você pensar o que eu falei aqui, saúde pública é gratuita, escola pública é gratuita, fim do trabalho escravo, fim do trabalho infantil, direito das mulheres, voto das mulheres, igualdade entre as raças, o fim do duelo, o duelo armado, fim ou a tentativa de salvar pessoas na rua, dos homeless. Tudo isso é trabalho Racismo. e influência, o fim do racismo, trabalho de influência de uma igreja saudável, depois não tão saudável, mas uma visão saudável do Evangelho no mundo. É claro que isso nos leva necessariamente a um diálogo, e é exatamente isso do prefixo grego dia, é uma coisa que vem para lá e para cá, é o dia e não o mono. Diálogo quer dizer que você fala, eu falo. Enquanto eu falo, você ouve. Enquanto você fala, eu ouço. É o diálogos. É a palavra que se exercita entre pessoas. Hein, pastor? E outra coisa que eu observo é que a impressão que dá é que todo esse movimento político-religioso se dá baseado sempre no Velho Testamento. E parece que eles servem o Deus do Velho Testamento, rígido, duro, com o cetro na mão e com palavras de ordem, e que o Evangelho da Graça, o Evangelho do Amor, até o próprio senhorio de Jesus, parece que houve uma dicotomia na igreja também, entre o Velho Testamento, onde se busca a lei para parecer com o judeu e para poder ter bênção financeira, e o Evangelho da Graça, o Evangelho do Amor, que é você abrir mão e dividir, olhar para os 50 milhões aí que estão de miseráveis do nosso país e falar, deixa eu fazer pelo menos um micrômetro de gota. Né? A gente sente essa dicotomia bíblica, AT e NT. Vocês viram no início da aula hoje que entre 1810 até 1889 há uma luta muito grande dos protestantes por direitos humanos. Direito a nascer, direito a casar, direito a estudar, direito a morrer. A gente, quando chega em 15 de novembro de 1889, a gente também tem que atribuir à República a luta protestante pela liberdade e pelo direito de todos. Porque o Brasil se tornando república quer dizer que agora
ela vai tratar as coisas com a quer dizer, com a coisa pública, e não mais de uma hegemonia que antes era só católica. Isto quer dizer, eu não falei aqui, mas está até nesse texto que vocês têm aí, que há uma ligação de batistas, presbiterianos, metodistas, maçons e espíritas, porque a luta religiosa era de espíritas também, que já desde a metade do século XIX, os filhos dos ricos que iam estudar na França, alguns voltavam com influência de Allan Kardec, do kardecismo, mas eram proscritos aqui no Brasil. Quando a gente luta pela liberdade, pelo registro civil, pelo casamento, pela popularização dos cemitérios, das escolas públicas, pelo direito do casamento, tem trabalhando junto, você tem protestantes, espíritas e maçons. Muitas vezes em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro, nossos missionários usaram a loja maçônica para realizar seus cultos, porque não tinham prédio, não podia ter prédio, e o governo não deixava. O único espaço aberto para eles era uma loja maçônica. Quando você, então, observa a presença protestante no Brasil até a inauguração da res pública, o que você tem é um tremendo diálogo, uma tremenda união, mesmo com grupos tão diversos. Porque enquanto nos Estados Unidos as denominações estão brigando entre si, no Brasil elas estão brigando pela união de terem liberdade aqui. Então, o que se conquistou hoje, a gente perdeu um pouco a noção do tempo, mas a briga que nós temos, as brigas intestinas, no século XIX, era uma briga por uma coisa só, para a liberdade de todos. Agora que nós todos conseguimos a liberdade, lutamos contra a liberdade dos outros. Quer dizer, historicamente, a gente está numa... Como é o nome daquele processo que você é uma coisa ou outra, aquela doença mental, você é bipolar. O protestantismo que se uniu para lutar pela liberdade é o protestantismo que luta contra a liberdade dos outros. Que coisa mais maluca é essa? Vai acabar o tempo, eu vou deixar para vocês. 8 minutos e pouquinho. 8 minutos, tá, beleza. Não, agora que tá ficando bom. A gente pode entrar de novo, sem problema. De novo. Tem culto daqui a pouco. Veja, eu tenho um artigo. Eita ferro. Eu tenho um artigo. Eu acho que é nesse livro, o meu segundo livro. Alguns de vocês já conhecem. E a cabeça, ele pergunta: essa cabeça de quem? Diz assim, ou é minha ou é sua. Minha que escrevi ou sua que lê. Há um capítulo nesse livro em que eu analiso a luta pela liberdade de todos no século XIX e a luta contra a liberdade de todos no século XX, porque uma vez que a gente já adquiriu a nossa, a gente luta contra a liberdade dos outros. Isso é loucura, isso é desconhecimento histórico, isso é desconhecimento da sua própria trajetória histórica no Brasil. É claro que eu não concordo com uma porção de movimentos, mas eu tenho que lutar pelos direitos de eles existirem, assim como eu lutei pelo meu direito de existir. Pronto, falei. João Pedro. Fala aí, Edson. Oi. Pronto, fala. Já que foi citado como fato histórico, né, quando nós ouvimos falando sobre as mulheres lá no início, né, eu tenho aqui uma publicação nossa que fala sobre o voto feminino. E só para registrar como contexto, as mulheres só adquiriram o direito de votar em 1932. No Brasil. Aqui no Brasil. No Brasil. Em 1927 ou 28,
já podia votar no Rio Grande do Norte. As sufragistas conseguiram isso. Isso, E, exatamente. posteriormente, Berta Lutz veio trazendo esse movimento até que foi aprovado o decreto. E é interessante que esse decreto foi aprovado na época do Getúlio, não é? Exatamente. Dando direito que as mulheres votassem a partir de 1932. Antes, elas já tinham conseguido o direito de votar, não nacionalmente, mas tinha muita restrição. Tinha que ser casada, tinha que acompanhar um monte de coisa. Só para o registro do contexto. No Rio Grande do Norte é uma cidade chamada Nísia Floresta, onde está perto lá do maior cajueiro do mundo. Nísia Floresta é uma das primeiras mulheres educadas no Brasil, educadas por protestantes, e criou sua própria escola depois, contra tudo, inclusive contra a vontade de seus pais também. Influência protestante. Voto feminino, isso. Influência protestante. Eu estou vendo os comentários aí dos assistentes, né? Sobre a obrigatoriedade do voto, mas é que ainda a cultura brasileira, se o voto for aberto, sem obrigatoriedade, com certeza o índice de aproveitamento de votação cairia do que é hoje para cerca de 20%, 30% de presença. Então, essa é uma das vertentes que ainda se deixa ou se cobra o voto obrigatório, né? Assim como o serviço militar. Então, vamos chegar lá, mas eu acho que ainda vai ter alguma aberta luta para lutar de novo para que deixe de ser obrigatório. Eu acho que a gente não tem prazer em votar por causa dos votados, né? Porque talvez se fossem pessoas que valesse a pena, acho que mesmo facultativo a gente iria, né? E também esse sistema de votação que se você votar em branco ou nulo, cai para um, cai para outros, também acho que desestimula também. Talvez o cenário de políticos que nós temos mudaria bastante se o salário fosse bem reduzido, bastante mesmo. Eles deveriam ganhar o que um trabalhador comum ganha. Aí sim, aí nós teríamos prazer em votar em pessoas... E isso não é o atrativo. O atrativo é o que se ganha de forma ilegal. Com o poder, Com o poder. Eles vão dar um jeito de tirar esses salários de outra forma. A questão é essa corrupção tão entranhada. Gente desviando dinheiro de verba para o Covid, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que nós deixamos o professor um pouco de lado. Vamos voltar lá para a nossa aula. Ó a polêmica. Isso me lembra de um velório. Foi deixar a mulher falar? E no velório está todo mundo chorando lá, o morto, e a comoção estava tão grande que as pessoas tiveram que sair daquele local. Então, lá fora, alguém resolveu contar alguma coisa assim mais amena. E meia hora depois, um filho do morto chegou e disse: ri mais baixo, porque tem um velório aqui dentro. Eu estou sentindo mais ou menos assim. Tá. Mas, assim, só uma propaganda aqui também. Eu tenho escrito diversos textos. Eu não sou o catedrático mais especialista em protestantismo no Brasil, ou batistas no Brasil, mas eu tenho escrito diversos textos. Eu tenho 3 livros sobre os batistas no Brasil. Então, esse é o meu primeiro livro, Educação e Conversão Religiosa. Já mostrei o segundo, né? Esse aqui, o que eu estava querendo perder a cabeça, o leitor. E o terceiro livro sobre os batistas, esse aqui, que é Dominação e Dependência. Fora esses aqui, eu tenho, não sei mais quantos outros livros, onde eu tenho capítulos, ou eu tenho artigos científicos, não artigo de jornal, mas artigos científicos, de revistas científicas, falando sobre os batistas em Portugal, os batistas alemães, batistas norte-americanos, a mulher na Igreja Batista. Se você colocar meu nome no Google acadêmico, coisa assim, ou simplesmente no Google, lá deve aparecer diversas vezes, porque eles estão
estão no Index, estão referenciados, estão todos lá. Agradeço a companhia de vocês, agradeço a instigação de vocês e ter que revisitar algumas dessas coisas alvissareiras, né? Ai, tá acabando. E aí, nós vamos entrar mais uma vez, pastor? Como é que ficou? Tem culto daqui a pouco. Eu estou na minha sala na igreja, já tem gente ensaiando aqui para o culto da noite. Pastor, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, de coração aberto. O sonho do senhor era ver pessoas com vontade de aprender e participando da escola, não é verdade? O sonho do senhor se tornou realidade. Pois é. A melhor classe é essa. A melhor e a mais linda. Vale a pena registrar, Gisela. Pois não? Vale a pena registrar que isso é na classe de introdução, como já foi falado aí. Na classe de introdução. Isso. Né? Mas eu acho que nós estando em outra classe vai ser igual. Não desmerecendo as outras salas, mas isso é classe de introdução, então o assunto vai longe. O assunto aqui é top. Eu gostaria de aproveitar para dar as boas-vindas ao Wagner. Você é sempre bem-vindo, viu, meu irmão? Estou muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz por estar participando. Muito e espero contar com o Edson nas próximas aulas. Pode ser, meu irmão? Eu espero contar com todos nas próximas aulas. Eu quero... se for aula de história, então a gente vai chegar até meu dia mesmo, sem problema. Tem programa para isso. Mas eu ainda tenho uma